Pessoal, não basta a gente ter que esperar 8 anos para sair um jogo simples que demoraria entre 2 e 3 anos. Agora a gente tem que esperar 8 anos para sair um jogo com lacração. Dá pra vocês? Porque pra mim não dá. Enfim, pessoal, vamos lá. A diretora narrativa da Smart Games comentou hoje que eu tô gravando o vídeo, que acho que é dia 27 de maio de 2024. Ela falou que, em resumo bem enxuto, eles vão focar mais, fazer de tudo pra trazer representatividade e inclusão nos próximos jogos deles. E como vocês bem sabem, os próximos jogos deles são o quê? Wolverine, Venom, Marvel, Spider-Man 3, o novo Ratchet e depois X-Men. É que tá. Você pode até ver como um lado bom, tipo, legal. Vai ter mais representatividade. Tipo, pensando assim, parece bacana. Mas se a gente vê o que aconteceu com o Spider-Man 2, que inclusive já tinha a mão da Sweet Baby Ing por trás, mesmo que não é tão bacana assim. Eu ia falar sobre Spider-Man 2 em um vídeo, mas vai ter que ser isso. Que é o quê? Pelo menos pra mim, e acredito também pra muita gente, não sei se a maioria nem tal, mas pelo menos pra mim, Spider-Man 2 tem lacração. E lembrando, eu não sou, claro que eu não vou sempre acertar, não sou pessoa perfeita, mas eu não sou o tipo de pessoa que fica generalizando. Tanto é que eu vi num vídeo falando sobre todas as lacradas de Spider-Man 2, e acredite ou não, a maioria eu discordei com, nossa, tem que unir um casal gay, bandeira LGBT, não. E ainda não sei o caso da Mary Jane, mas só 2 eu concordei. Tipo, de fato, tipo, que eu diria com certeza, digamos assim, que foi lacração. Que foi o quê? A primeira mais simples, que é a Gata Negra ser lésbica. Ela aparece no jogo, acho que só pra falar umas coisas, umas dicas, sei lá. E mete essa que tem uma esposa na França. E aí que tá, pessoal. Você pode até dizer, é um novo universo do Homem-Aranha, só que no PlayStation, então tá beleza. Gata Negra já foi lésbica nos quadrinhos, então tá beleza. Isso em 2002. E aqui tá, pessoal. Novo universo. Dependendo dos casos, dá pra aceitar. Talvez. E aí tem o negócio dos quadrinhos que eu conferi. E é verídico. E dá até pra considerar, tipo assim, bacana. Só que o próprio universo da PlayStation de Spider-Man, que é o Miranha, ele é praticamente uma fusão. Por quê? Temos o Miles Morales, onde o Peter não morre. Os dois são Homem-Aranhas no mesmo universo. Então temos o universo tradicional, digamos assim, do Homem-Aranha, mas também temos o universo do Miles Morales, só que os dois juntos, onde o Peter não morre. E é muito legal. Só que tem um porém, pessoal. Pra maioria, em geral, o consenso é o seguinte: se no primeiro filme, a primeira temporada, o primeiro jogo, não tem nada que prove o contrário, que a pessoa seja lésbica, gay, trans, essas coisas, automaticamente já é uma pessoa heterossexual. E é assim que funciona, pessoal. E é fácil
seguir, fazer direitinho, tipo, pôr representatividade dentro desse consenso. Dá, e é muito fácil. Mas aqui tá, pessoal. Vamos lá. Por que eu tô falando isso? Porque a Gata Negra, ela aparece no primeiro jogo. Quer dizer, com um easter egg, digamos assim. Tipo, a gente tem que procurar a Gata Negra. Eu não sei se no jogo base a gente encontra, mas na DLC eu tenho certeza que encontra. Então vamos lá. Se nem o primeiro jogo, nem na DLC mostra que ela é lésbica, por que do nada no segundo jogo é lésbica? Ainda mais com o Sweet Baby Inc por trás. Fica difícil defender. Então assim, é um novo universo, sabe, tal. Se mostrasse lésbica no primeiro jogo, talvez eu não acharia que seja lacração, mas como só foi fazer isso no segundo, mas com Sweet Baby Inc envolvida, não dá. Pra mim não dá pra simplesmente falar que não teve lacração. Pra mim teve lacração. E a segunda coisa, que lembra que eu falei que eu achei legal os dois juntos? Então, aí que tá. Foi confirmado pela Pop Summer Games no ano passado, no ano passado, claro. Falou que quem vai liderar a franquia Spider-Man agora é o Miles Morales. O Peter vai ficar de escanteio. Pode até aparecer, dar uma ajudinha, mas ele aposentou. Peter Parker aposentou o posto de Homem-Aranha. Por quê? Porque o Miles Morales é melhor do que ele. E o Peter quer curtir a vida dele. E é praticamente isso. E pode até vir com esse negócio de é racista, você não aceitou ele como Homem-Aranha. Eu gosto do Miles Morales. Ele é um ótimo Homem-Aranha. Só que tá como um Homem-Aranha e não o Homem-Aranha. O que eu tô tentando dizer? Ele pode ser um Homem-Aranha, mas não o Homem-Aranha que substitua o Peter Parker. Porque a gente cresceu com o Peter Parker. E do nada, pô, o negro para substituir o homem branco, sobressair em cima dele e ser protagonista de uma franquia estabelecida como dele. É que assim, pessoal, dá pra fazer de maneira certa. Os dois como protagonista, tava perfeito. Se querer o Miles só como protagonista, fazia o Spider-Man Miles Morales 2. Ou vai dizer que não tinha como? Que esse era o único jeito de fazer? Tinha outros jeitos, mas fizeram isso. E velho, me desanimou muito de eu seguir essa franquia do Homem-Aranha na PlayStation. Tipo, só as lacradas, quer dizer, a lacrada da Gata Negra já tinha me desanimado bastante. Ainda mais que aquele negócio de vidas negras importam, aquela sigla em inglês, sendo que é de um grupo terrorista que na mesma semana tava atacando um país que eu não vou lembrar o nome, que muita gente morreu. E, né, Business Importa, que a sigla tava lá apoiando. Então, né, tão complicado, pessoal. Muito complicado dizer que Spider-Man 2 não tem lacração. E difícil e, tipo assim, me desanimou muito, cara, seguir a franquia. Tipo, é isso que eu quero. Seguir uma franquia onde o 2 tem lacração. E o terceiro jogo nem vai ter mais o Peter Parker como... nem que seja um dos protagonistas. O Peter vai cair de escanteio. Mano, a gente conheceu o Spider-Man por causa do Peter Parker. E a gente finalizou o jogo Spider-Man querendo mais dos dois. Que continuasse na franquia. Que fosse a franquia dos dois. E não de um só sendo mais Morales.
Ainda mais que nem foi natural. Descaracterizaram o Peter. Então assim, não ficou natural. Não ficou legal. E sinceramente, eu não quero acompanhar esse Spider-Man não. Essa franquia. Então assim, pessoal, é esse nível que até o momento chegou de lacração na Insomniac Games. E aí fica a questão, pessoal, como será nos jogos seguintes? A gente pode até ter noção no ano que vem, em 2005, quando sair o Wolverine, se vão fazer inclusão sem forçação de barra e com mais respeito. Pode acontecer? É possível, porém são extremamente baixas. Mas se for, seria muito legal. De verdade. Mas até o momento tá muito difícil confiar, pessoal. Muito difícil. E o que esperar de lacração em o novo jogo do Ratchet? Muitas coisas. Porém é muito difícil imaginar, porque a gente não tem nada. Nem sinopse, nem trailer, imagem vazada, concept arts. Nada. Literalmente nada. E talvez vocês possam pensar, mas vai que pode não ter lacração, porque Assassin's Creed Valhalla tem Sweetback Inc, mas Assassin's Creed Mirage não teve, e ainda assim não teve lacração. Assim como Ratchet Clank Rift a parte não teve lacração e teve inclusão. Como eu falei, eu não acho impossível de sair bonitinho o Wolverine sem lacração, mas dizer que o próximo Ratchet vai ser exceção é meio complicado, mesmo sendo um público, entre aspas, mais infantil, digamos. Sim, e não. O Ratchet Clank Rift a parte não foi mais incluso. Foi normal, digamos assim. Por quê? Porque algumas pessoas podem até dizer que é por causa da Rift ser lésbica. E aí quem não tá entendendo tá pensando assim, como assim Rift lésbica? Como assim? Onde você tirou isso? É que a criadora, a pessoa em si, falou que a Rift é canonicamente lésbica. Só que ela não tá certa. E você pensa, pô, mano, o que é você perto da criadora? Tem razão. Mas quem é ela perto da empresa? Como assim? É um caso parecido com James Gunn com o Scooby-Doo live action. Ele falou que a Velma é lésbica nos filmes live action. E não tem nada que provasse que ela é lésbica. Muito pelo contrário, ela simplesmente se apaixonou por um homem nos filmes, ou em um filme só, mas nessa duologia só se apaixonou por um homem. Cadê que ela é lésbica? Não tem. A própria empresa não quis isso. Inclusive a Sony Games, na época, porque eu não sei o que vai ser depois, né, mas na época, em 2021, cara, antes do lançamento, durante o lançamento e no jogo, não teve uma afirmação que a Rivet era lésbica. E sabe quando surgiu essa afirmação dessa criadora? Uns 8 meses depois do lançamento. E vocês vão me dizer que foi tudo combinado? Que ela e a Insomniac Games estavam sincronizadas? Que as duas concordavam que a Rivet era lésbica? Não dá pra afirmar isso. Não dá, cara. Se fosse no lançamento do PC, talvez, mas acho que não. Ou seja, não foi nem perto, não foi no lançamento do Play 5, nem no lançamento do PC. Tipo, foi gigantesco, não foi planejado. E detalhe, ela mesma já afirmou que a Insomniac Games e ela não se davam tão bem assim. Ela lutou muito para que a Rift não tivesse seios. Para quê? Para que ela fosse uma
personagem interessante e sem depender da beleza corporal, digamos assim. E ela conseguiu, lutou muito e a Summer Games não queria isso. Ou seja, tanto a Summer Games quanto essa criadora, eles tiveram suas diferenças criativas. E vocês vão me dizer que tanto a criadora, tanto a Summer Games tem a mesma opinião criativa que a Rivet Elétrica? Não dá pra afirmar isso. E detalhe, tipo, tem lacrate no meio, mas tipo, vou passar um paninho, vai. É o seguinte, pessoal. Se ela falasse que a Rivet Elétrica, porque já teve caso com a Angela Cross, sim, aquela lomba lá do Ratchet Clank 2, dava pra ter pra aceitar. Por quê? Porque faria sentido. Porque no jogo, a própria Rivet, ela menciona que já se encontrou, com a Angela Cross. As duas já se viram antes. Meio que não tem uma cena das duas, mas já falou, já me encontrei com a Angela Cross. Faria muito sentido. Meio lacrate? Sim, mas faria sentido. E ela não falou isso. Pra vocês verem que não tem. Não tem. Uma coisa é design, outra coisa é história. E as duas não estão sincronizadas. Então, não. A Rivet não é lésbica. Pode até ser para a criadora, mas para Summer Games e para o consenso geral, não. Rivet não é lésbica. E não me entendam mal. Duas coisas. Primeiro, não é que a Rivet ficaria ruim como se ela fosse lésbica no primeiro jogo. Se fosse do jeito que eu falei, parecesse tipo que era lésbica no primeiro jogo mesmo, tivesse uma confirmação antes ou durante o lançamento, pra mim tava beleza. Mas não foi o caso. Não foi esse o caso. Não foi. E não tem problema você gostar da Rivet como lésbica. Eu mesmo já curti, sei lá, surfista prateado ser mulher. Já curti a ideia. Só que é claro, seria lacrate, então quando eu pensei melhor que seria lacrate, eu desgostei, mas depois, né, recebi um rumor falando que seria os dois, surfista prateado homem e mulher. E aí eu curti a ideia, mano. Eu achei bem legal e agrada ambos os lados. E não seria lacrate também, uma lacração. E aí, tipo assim, eu não acho o conceito ruim, mas o problema é como é executado, cara. Se fosse no primeiro jogo, antes ou durante o lançamento, falasse que isso fica beleza, mas nem isso foi. Então, não consigo gostar dessa ideia no universo do jogo em si que ela foi inserida, sabe? E a segunda coisa que eu quero deixar claro, você pode até falar, você é preconceituoso, você não gosta de lésbica. Como não? Enchantei Pirates Cuss, lembrando que eu não sei se é confirmado, tá? Porque eu ainda tenho essa dúvida. Mas, em primeira vista, no começo do Shantae Pirates Cuss, a gente vê duas garotas chamando uma outra de namorada. E ela tiver até um certo papel importante no jogo depois. E eu gostei. Em primeira vez eu pensei, mano, que representatividade bacana. Claro que eu fiquei chocado primeiro, porque eu não esperava isso, mas depois gostei bastante dessa representatividade. Eu lembro delas até hoje com carinho. Temos, qual o nome? Família Mitchell. Que no final a protagonista, adolescente lá, ela fala que tem uma namorada. E eu achei uma boa representatividade. Não foi forçação de barra. Pra mim,
foi bacana. E é um dos filmes que eu mais gosto. Inclusive, ironicamente, eu gostei mais desse filme do que o Homem-Aranha no Aranha-Verso. Eu gostei mais. E um outro que eu não vou lembrar. Não ver que é lésbico. Ah, sim, lembrei. Que é a série da Arlequina. Se passa um universo próprio, com classificação indicativa para adultos. E a Arlequina com Era Venenosa. E a história, até onde eu vi, é uma história boa e até muito natural, porque a Arlequina teve uma grande decepção amorosa com o Coringa e ficou com a Era Venenosa, que, velho, de fato acontece, pessoal. Quando tem uma grande trauma, decepção amorosa, tem sim como a pessoa sentir atração por uma pessoa do mesmo gênero. Claro que vai depender de como foi a vivência, tipo, pô, depois da decepção, como foi a vivência com uma pessoa do mesmo gênero. Vai depender disso também. Só que, tipo assim, a pessoa fica mais fragilizada, mais vulnerável e dá uma brecha pra pessoa do mesmo gênero sentir a atração da pessoa do mesmo gênero. Então, então assim, foi bem natural, muito natural, mano. Muito natural mesmo. E eu falo isso, negócio do natural mesmo, como você, porque isso acontece. Eu falo isso porque eu já vi isso acontecendo. Então, é isso. Então, assim, olha só, representatividades lésbicas que eu gostei. E onde tá que eu sou preconceituoso? Não tem. Mas me preocupa se agora que esse game tá bem mudada, se no Ratchet Clank 2029 vai pôr a Rivet como lésbica. Se tipo assim, pode até criar uma Rivet alternativa que ela seja lésbica. Pode até ser, bacana, mas se usar essa Rivet que apareceu no jogo e do nada ser lésbica, eu não acho que vai ser legal. Eu acho que vai ser lacração. E como eu falei, tem como fazer de maneira respeitosa, natural. Tem como. Só que a execução sempre, quase sempre é de má fé. E fica muito complicado. E de novo, é que eu estou regravando e tal. A gente não sabe nada do que esse novo Red. Então pode ter de tudo. Rivet lésbica, de maneira errada, é claro. Pronome neutro. Personagens mais escuros. Pra fazer vida negros importam na sigla em inglês. Pode ter várias coisas, pessoal. Pode ter várias coisas. Então, pô, é muito decepcionante o que a Sony Games está virando. E é triste porque eu sempre elogiei essa empresa. Pô, que é uma das minhas franquias favoritas, que é o Ratchet Clank. Faz jogos realistas, mas também faz o cartunesco. No Play 3 fazia o Resistance e o Ratchet. Mano, eles fizeram 10 jogos no Play 3. 6 Ratchet, 3 Resistance e um Fuse. Sim, um jogo chamado Fuse, que é um jogo de primeira pessoa junto com a EA. Eu sempre achei essa equipe... Não, também a velocidade como faz o jogo é incrível. Mas depois do preço salgado que foi o Ratchet Clank Rift à parte... Depois Spider-Man 2, como foi a criação, não faz eu ver a empresa do mesmo jeito. E eu tô preocupado do que vai acontecer no futuro. Bom, é só isso que eu queria dizer. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, põe a sua opinião com respeito, claro. E até mais, tchau. Deus abençoe vocês e tchau.